Está convidado. Amados irmãos, graça e paz. Nós vamos dar continuidade hoje à unidade de texto de 1 João, no capítulo 2, versículo 28 e até capítulo 3, versículo 10. Abra sua Bíblia, 1 João, no capítulo 2, a partir do versículo 28. Nós vamos concluir essa unidade de texto até o capítulo 3, versículo 10. Enquanto você está acessando a sua Bíblia, eu gostaria de avisar aos irmãos que gostam de estudar a Bíblia, e o pastor Josué manda avisar mesmo, que o Cetrel, ele passou por uma modificação, e nesse ano 2017 nós estaremos com um novo núcleo básico. E haverão 4 disciplinas que vão ser ministradas nesse ano letivo: hermenêutica básica, panorama do Antigo Testamento, panorama do Novo Testamento e teologia sistemática. Essas 4 disciplinas comporão o núcleo básico e vão estar disponíveis num novo modelo em parceria com Edições Vida Nova. Vida nova, cara nova, jeito novo, novo cronograma. Então, muito potencial esse ano para o CETREL, Centro de Treinamento de Líderes. Entre em contato com Mozart, entre em contato com o pastor Josué e você vai obter mais informações. 1 João capítulo 2, a partir do versículo 28, o texto diz assim, e só lembrando que esse texto de 1 João nós dividimos ele em 3 sessões. Na semana próxima passada, na quarta-feira, nós analisamos apenas, só deu tempo de fazer a primeira sessão que com muita necessidade a gente retorna, e o texto diz: filhinhos, agora permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Baixa a sua cabeça por um instante, vamos orar. Pai, nós colocamos essa porção da tua palavra lida, e no nome de Jesus te pedimos, Senhor, que o Senhor nos oriente, e que o teu Espírito ilumine, e que seja transformada em atitude santa. É isso que oramos no nome de Jesus, amém. Irmãos, nesse primeiro fragmento de texto, dessa unidade de texto, no livro de 1 João, no capítulo 2, versículo 28, até o capítulo 3, versículo 10, na primeira unidade de texto, a gente viu que o grande vetor, o grande assunto, gira em torno da vinda de Jesus. Então, nessa vinda, o que fazer, que posturas poderão ser tomadas? E eu fiz aqui um pequeno resumo. Nesse pequeno resumo dessa sessão, aquilo que nós podemos fazer e aquilo que o texto enseja, aquilo que ele nos inspira, é que nós somos convidados em Cristo Jesus, e você vai perceber que todo o texto de 1 João, os pronomes marcam uma cristocentria no texto, porque para ele, é dele, em função dele, creia nele. Esse ele é o ungido de Deus, é o Messias, é Jesus, a revelação máxima de Deus para o homem. E neste sentido, nessa cristologia,
permanecer nele, aquele que entende em seu coração e movido pelo Espírito Santo de Deus, sabe que ele vai voltar. Então, ele santifica a sua vida e permanece no caminho. Em contrapartida com os gnósticos, que haviam abandonado o caminho do Senhor, aquele que é do Senhor, que pertence, e aqui vem uma máxima da teologia: quem pertence, permanece. Então, em nome de Jesus, que você consiga permanecer nessa caminhada. A segunda coisa, que é a base dessa permanência, quem pertence, permanece, a base dessa permanência é ter confiança. Irmãos, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque nele procede a saída da vida, diz Provérbios 4, 23. Mas também no coração guardamos aquele assentimento verdadeiro chamado fé, que nos traça a confiança e o deleite de que o Senhor estará conosco todos os dias. Então, essa confiança é a base da permanência. Isso é muito confortador para nós, porque do ponto de vista devocional, se nós permanecermos, mesmo as circunstâncias adversas, as dificuldades, mas se mantermos a confiança no Senhor, haverão frutos dessa confiança, haverão frutos dessa permanência. E a gente sabe, irmãos, que de tempos em tempos sobrevém sobre nossa vida crises, problemas, adversidades, coisas que muitas vezes a gente só em permanecer já é um grande motivo de alegria e de celebração. Então, meu irmão, se você tem conseguido permanecer, mesmo diante dessas tribulações tão fortes que têm ocorrido, no nome de Jesus, glorifique o Senhor. Irmãos, os irmãos sabem, eu gosto de criar uns bichinhos assim, eu gosto de animais. Os meus bichinhos, eu tenho um cachorro e 3 gatos. É o Negão, e os gatos são Romeu, Paulo Coelho, e a minha última gatinha agora é Black Friday, o nome dela. Eu vou contar a história de Black Friday. Eu estava indo levar minha esposa do trabalho, e a gente viu aquela gatinha no meio da pista, e os carros vão esbagaçar essa gatinha. E minha esposa botou logo o alarme: vai matar, vai matar, vai matar. Eu disse: não vai matar não. Eu parei o carro, protegi, a gente retirou a gatinha da estrada. Quando entrava no carro, ela corria atrás da gente, seguindo a gente. Eu disse: a gente vai poder deixar aqui, ela vai fazer o quê? Minha esposa olhou para mim, entendi logo que era para levar. Isso foi na quinta-feira, antes da sexta-feira, que foi o Black Friday, né? Aí a gente fez uma foto dela, colocou na internet, aquela coisa toda. Mas não teve jeito não, ganhei a promoção mesmo. Ninguém quis adotar a gatinha. Aí, nessa promoção, ela ganhou o nome de Black Friday. Por que é que eu estou falando de Black Friday? É porque os outros gatos enciumados, em determinado momento, e agora que ela está no crescimento, e como ela é o xodó, novinha, os outros gatos têm ciúmes, principalmente Romeu, que é o gato mais velho. E ela tomou o lugar de Romeu. E tem certos momentos que eu vejo que ele não gosta dela, meio assim, arisco. Às vezes brinca, mas às vezes não gosta. E tem certos momentos que ele ataca ela. Ele é bem maior, ela é pequena. Ela fecha os olhos, bota as orelhas para trás assim, fica assim. E ele com aquela mãozona mesmo assim, tan, 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 tan. Irmãos, existem momentos na nossa vida que a vida faz exatamente isso conosco. A gente não tem para onde correr. Às vezes, por exemplo, quer ver uma coisa que é muito comum? Quando dá a quebradeira das coisas dentro de casa, quebra o micro-ondas, quebra o negócio do banheiro, o carro quebra, aí sai quebrando a quebradeira, quebra tudinho. Você vai fazer o quê? Você vai se estressar? Você vai colocar ansiedade? Não. Como Black Friday é fechar os olhos e ver até onde vai dar. E dizer: Senhor, me sustenta nas tuas mãos. Se você tem conseguido permanecer, irmãos, olha, não é brincadeira não.
desde o ano passado, que nesse púlpito aqui, a grande maioria dos assuntos tem girado em torno das crises pelas quais o Brasil tem passado e que a gente tem sofrido. E se porventura a gente não guardar aquilo que há de mais importante, que é a nossa esperança, a nossa fé, permanecer, ter confiança, irmãos, vai ser difícil. Mas sabe-se que o Senhor está ao nosso lado. E no tempo oportuno, como está escrito lá no texto de Jó, Ele se levantará. Então vamos permanecer e vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que nos ajude nessa permanência. A terceira coisa que a gente aprende com esse primeiro fragmento de texto é praticar a justiça. E na quarta-feira próxima passada, vocês viram que o termo justiça não é o mesmo sentido que é visto no mundo. O sentido teológico da justiça é um sentido diferente. É a execução plena da vontade de Deus. Então, a gente também viu que algo fundamental desse fragmento de texto é reconhecer a paternidade. O relacionamento que nós temos com Deus é relacionamento de pai para filho. Não é de senhor e escravo. Não é de empregador, empregado. Mas um relacionamento de filiação. É um relacionamento de pai para filho. O que concede a cada um de nós intimidade. O nome Senhor concede reverência, mas o nome Pai concede intimidade. É ao mesmo tempo a reverência de um rei, mas a intimidade de um Abba, de um pai, em que você pode estender o seu coração e chegar com confiança ao trono desse rei que é pai. Também estabelece honra, é honroso. Por quê? Porque o reconhecimento dessa paternidade, nós somos filhos de Deus. O reconhecimento disso e a reciprocidade em atender essa paternidade, reconhecendo o amor de Deus para conosco, amando a Ele com intimidade e querendo estar com Ele com um relacionamento paterno, isso é um sinal de honra, que traz segurança, que é a base dessa permanência. Em tese, todos os elementos estão ligados. A permanência, ter confiança, praticar a justiça, que é a vontade plena de Deus, e reconhecer a paternidade divina. Mas o texto também nos ensina a reconhecer a malignidade do mundo. Um mundo que não reconhece Jesus, porque esse mundo está nas trevas. Irmãos, nós, de vez em quando, nos deparamos com situações terríveis. Hoje eu vi um fato que eu fiquei pasmo, assim, com a situação. Já se sabe que dessas questões que estão ocorrendo nos presídios, lá no Rio Grande do Norte, foi gravado as atrocidades que ocorreram no presídio lá de Alcaçuz, e fizeram um DVD, e esse DVD com as melhores cenas é um top de linha que está sendo vendido lá. Então a gente olha esse tipo de informação e fica em paz. Por que isso ocorre? O que é que está acontecendo, irmãos? A palavra de Deus diz de forma muito clara: o mundo jaz no maligno. E o mundo não reconhece o senhorio do Senhor, porque o Senhor é luz. Ele esteve aqui e ninguém o reconheceu. E nós precisamos reconhecer essa malignidade. Sabe por quê? Porque como luz levantada em meio às trevas, que você seja esse canal que resplandece a luz do Senhor no meio dos homens. E o texto também nos mostra que nós precisamos aguardar a manifestação do Filho de Deus com esperança. Esperança no nosso coração, juntamente com a fé, nos faz permanecer no caminho, diferente dos gnósticos que abandonaram o caminho. E por último, o último versículo, no capítulo 3, no versículo 3, o texto sugere de forma clara
que aquele que tem esperança, aquele que guarda a paternidade, que tem intimidade com o Senhor, ele busca investir numa vida de santificação, que é o aspecto dinâmico da salvação. A salvação tem um aspecto que a gente pode chamar de estático, todavia poderoso, que é a redenção do pecado em Cristo Jesus, que é assumido de duas formas. Em primeiro lugar, com arrependimento e depois com fé. O arrependimento é a atitude que você toma em relação ao pecado. A fé é a atitude que você toma em relação a Jesus. E Jesus morreu na cruz do Calvário. E aquele que se arrependeu dos seus pecados e que entregou o seu coração ao Senhor Jesus, é liberado o canal de graça e a redenção, a justificação, todas essas coisas que estão ligadas ao poder do sangue de Jesus. Um Jesus que venceu a morte pela fé é apropriado em teu ser, na tua vida. Mas existe, isso não tem como mudar. Nós não temos como mudar, não tem como voltar atrás. Jesus já morreu de uma vez por todas. E todo aquele que nele crê não haverá de perecer. Isso não tem como mudar. Jesus morreu. Agora existe um aspecto dinâmico. Qual é o aspecto dinâmico? É o aspecto do dia a dia, da santificação, onde a nossa natureza, por influência do Espírito Santo de Deus, num trabalho em conjunto, o homem, juntamente com a ação desse Espírito, ele começa dia após dia, mortificando aspectos pecaminosos do seu ser e buscando a Deus através das atividades espirituais, da leitura da palavra, da oração, do exercimento dos dons espirituais, da mutualidade da fé, de fazer o bem. Então todas essas coisas fazem parte dessa nova vida. E se porventura nós não tivermos essa vontade instalada no nosso coração de trabalhar em parceria com o Senhor, muito disso não ocorrerá. Por quê? Porque depende de uma coisa que também faz parte de nós, depende de nossa disciplina. Para isso é interessante que peçamos ajuda ao Espírito Santo de Deus, mas também travemos uma batalha contra nós mesmos, para que nós possamos buscar estar mais próximos do Senhor dia após dia. E os maiores inimigos da vida de santificação hoje tem sido o entretenimento. Irmão, você trabalha o dia todinho, você vem cansado do seu trabalho. Quando você toma banho, você janta, se na sua casa tiver uma TV, você pegar o controle, fechar as portas, acabou. Você não vai querer saber de mais nada, sua mente está desgastada, a sua alma não consegue absorver absolutamente nada, você está desgastado por dentro. Você vai descansar, você vai dormir, é uma luta, meu irmão. Você pegar o quê? A Bíblia, e naquele momento de cansaço, vou buscar ler a palavra. A Bíblia é a letra pequenininha, não tem desenho. O cansaço, o sono, é uma batalha grande. Agora, em nome de Jesus, que nós consigamos permanecer e que tenhamos disciplina para buscar o Senhor nas melhores horas, nos melhores momentos em que a nossa mente está lúcida, para que nós possamos obter produtividade e que a nossa alma ela tenha ganhos de santificação dia após dia. Só existe uma forma efetiva de vencer o pecado em nossa vida, é corrermos para os braços do Senhor. Não existe uma zona franca onde nela você pudesse ficar no meio termo. Quando você deixa de alimentar-se espiritualmente falando, automaticamente o seu corpo, a sua carnalidade estará sendo alimentada. Isso é um fato. Nós vamos agora para a segunda seção do texto, que começa no capítulo 3, no versículo 4, e vai até o capítulo 3, no versículo 6. E o texto diz assim: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei,
De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que se ele se manifestou, para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu, nem o conheceu. Irmãos, mais uma vez, pelos pronomes, nós conseguimos ver a natureza cristocêntrica do texto. Ele se manifestou, nele não há pecado. Todo aquele que nele não esse objeto direto, ligado diretamente aí ao ser de Jesus. Um texto cristocêntrico que coloca Jesus no cerne dessa questão. Mas, diferente do primeiro texto, que era um texto virtuoso, João agora, como um contraste, começa a ensinar por esse contraste, mostrando aquilo que vai de encontro a uma vida de santificação. Qual é o contraste? Agora ele vai falar sobre aquilo que atrapalha uma vida de santificação. Ele vai falar sobre o pecado. O pecado, a questão do pecado na teologia é uma disciplina própria. A ciência dentro da teologia, no caso, o ramo de estudo da teologia, que estuda especificadamente o pecado, chama-se amartiologia. E é um estudo profundo, grande. Nós não temos condições de, numa quarta só, estabelecer todas as bases de estudo que asseguram aí a questão da amartiologia, que é o pecado. Mas muitas coisas nós podemos aprender de forma prática hoje. Em primeiro lugar, é interessante que nós tenhamos uma definição de pecado. Você vai ver que o texto é forte no sentido do pecado. Olha, versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. E aqui eu quero trazer só uma observação, que o pecado, ele já existia antes da lei. A lei só fez qualificar de forma exterior alguns pecados qualificados pelo comportamento. E Jesus vai fazer uma releitura, retirando da lei do aspecto exterior e colocando no interior do homem, na sua consciência, no seu coração. Mas se lembre que o pecado já existia antes da lei. No livro de Gênesis, no capítulo 1, nos versículos 1 e 2, ali é registrado a criação do mundo, a criação de todas as coisas e tal. No livro de Gênesis, no capítulo 3, é registrada a queda. Até esse momento, no registro da queda do homem, essa questão da lei não fazia parte, não havia sequer a questão do povo de Israel, que começa a partir do livro de Gênesis, do capítulo 12. Então a lei é apenas um qualificativo. O pecado já ocorria, porque a questão do pecado está diretamente ligada a Deus. Outro texto diz, olha, o que eu peguei essa definição, eu peguei de um comentário popular, o Dr. William MacDonald. Eu achei muito interessante, quero compartilhar com vocês. Ele diz o seguinte: o que é pecado? O pecado é a insubordinação a Deus, o desejo do ser humano de fazer as coisas a seu próprio modo, e a recusa em reconhecer o Senhor como soberano e legítimo. É como aquele salmista que diz assim, aquele salmo que diz assim: diz o tolo em seu coração, não há Deus. Essa negação constante dessa dependência do Senhor, em essência, consiste em colocar a própria vontade acima da vontade de Deus. É oposição a uma pessoa viva, que tem o direito de ser obedecida. Essa pessoa viva é o Senhor, e Ele tem o direito de ser obedecido. Por quê? Pelo direito de criação. Ele nos criou, somos dele. Salmo 24, versículo 1,
do Senhor é a terra e a sua plenitude, e o mundo e tudo que neles há. Então tudo que foi criado é do Senhor. O Senhor tem direito de criação sobre nós. E quando nós nos levantamos contra a sua vontade, isso é um qualificativo de pecado. Aquela definição de pecado que é vista nos campos teológicos, pecado é errar o alvo. Essa definição é bacana, interessante, ela é do texto na língua original, mas ela não reflete uma forma prática. A forma prática é essa, meu irmão. A partir do momento que você entrona no trono do seu coração uma outra figura que não seja o Senhor, isso é um pecado. E é por isso que a idolatria se constitui um dos pecados mais sérios e mais abomináveis por parte de Deus. Porque na idolatria haverá de se atender às demandas de um outro Deus que não é o Senhor Jeová Todo-Poderoso. Percebe? Então, outra definição do pecado, ela vem da doutrina batista, ela está no guia doutrinário da denominação. Eu também quero compartilhar com vocês. O texto diz assim: no princípio, o homem vivia em estado de inocência e mantinha perfeita comunhão com Deus. Mas, cedendo à tentação de Satanás, num ato livre de desobediência contra seu Criador, o homem caiu no pecado e assim perdeu a comunhão com Deus, e desse Deus, dele, ficou o quê? Separado. Em consequência da queda de nossos primeiros pais, todos somos, por natureza, pecadores e inclinados à prática do mal. Todo pecado é cometido contra Deus, sua pessoa, sua vontade e sua lei. Mas o mal praticado pelo homem também atinge o seu próximo. O pecado maior consiste em não crer na pessoa de Jesus, o Filho de Deus, como Salvador pessoal. Como resultado do pecado, da incredulidade e da desobediência do homem contra Deus, ele está sujeito à morte e à condenação eterna, além de se tornar inimigo do próximo e da própria criação de Deus. Irmãos, o pecado, ele é algo muito danoso. E o pecado traz em si uma consequência forte para todos nós. No livro de Romanos, no capítulo 6, no versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E essa morte, ela se estende em todos os aspectos da vida do homem, principalmente nas questões que tangem ao relacionamento entre o homem e Deus, entre o homem e o próximo, entre o homem e as coisas criadas. Então, irmãos, existe um forte princípio. Esse princípio é acatado pelo cristianismo como um valor fortíssimo. Qual é o valor? Se a gente quer ter intimidade com Deus, existe uma coisa que atrapalha, e essa coisa que atrapalha, ela precisa ser retirada. Essa coisa que atrapalha a comunhão com Deus, esse Deus que é santo, essa coisa que atrapalha essa comunhão com Deus, é o pecado. Só que isso não pode ser removido por nós mesmos. Nós não temos mérito, nem temos condições de fazer isso. E o texto nos mostra nessa sessão que foi para isso que Jesus encarnou. Ele encarnou para que tirasse de nós o pecado. E é neste sentido que Jesus, de forma magistral, na cruz do Calvário, ele destrói as obras do maligno. Isaías, no capítulo 59, os versículos 1 e 2, trazem isso. O texto diz assim, se você tiver com sua Bíblia, eu sugiro que você marque esse texto, porque esse texto é muito interessante, ele é muito importante.
Isaías, no capítulo 59, os versículos 1 e 2, o texto diz assim: vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não se possa ouvir. Mas o que é que acontece no versículo 2? Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Algumas versões dizem assim: o seu pecado fazem separação entre vocês e Deus. E na prática, irmãos, até nós que fomos resgatados para Deus em Cristo Jesus, quando nós sofremos a influência temporária de algum pecado que nos ataca, a gente temporariamente perde alguma energia, assim, no mínimo no sentido emocional, naquilo que esteja questão de culpa. Quer ver uma coisa bem comum de nós crentes? E aqui eu quero fazer um alerta aos irmãos. Nós fomos resgatados em Cristo Jesus, estamos livres da condenação eterna por causa de Cristo Jesus, mas nós não estamos totalmente livres da influência do pecado nas nossas vidas. Então, meu irmão, você vai andando lá na rua, você está com sua mentalidade meia aérea, olhou para o outro lado, tá a mulher melancia, olhou a primeira vez é coincidência, mas se olhar a segunda vez é concupiscência, aí é pecado. Só que esse pecado momentâneo, ali, essa questão, um lapso, um erro, irmãos, quer ver uma coisa que ocorre muito? Existem situações que são complexas e às vezes nós erramos involuntariamente. Repare só a situação. Pense na situação que eu vou dizer agora. E eu vou dizer porque eu conheço alguém que passou uma situação próxima disso. Vamos supor que você é atendente de farmácia. Está numa farmácia dessa de bairro bem pequenininha, que só tem um balcão. Aí você está lá na sua, quando é daqui a pouco entrou um pirraia assim, zum, entrou dentro da sua farmácia, correu lá para dentro se esconder. Aí logo em seguida entra um caba com uma faca desse tamanho, olha para você e diz assim: entrou um menino aí, entrou um menino aí, tu vai dizer o quê? Não é complicado? É complicado, irmãos, é complicado. Quer ver uma coisa que acontece com a gente? Nós estamos num ambiente de trabalho. O telefone toca. Tocou o telefone, o cara atende. Alô? Aí o gerente, o chefe do cara diz: se for para mim, diga que eu não estou. Eu não estou aqui como pastor dizendo e abrindo um álibi, dizendo que você está liberado para pecar, não. A ideia não é essa, não. As questões éticas espirituais, elas não podem ser regradas por baixo. Elas têm que ser regradas por cima. É por isso que o texto, no final do Sermão da Montanha, Jesus diz: sede santos, porque eu sou santo. Ele regra por cima, não regra por baixo. Agora o texto, a epístola de João, ele também leva em consideração, e aqui eu acho fantástico isso, ele leva em consideração essa influência. Ele leva em consideração essa influência. No capítulo 1, aliás, no capítulo 2, filhinhos, não pequeis. Mas se você pecar, você tem um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Irmãos, quantos e quantos casais, crentes, por uma discussão no meio do dia, discutiram, cortou logo a comunicação, começa a se falar menos, fica um trombudo para um lado, outro trombudo para o outro.
Entra aqui na igreja os dois, no mesmo culto. Adorar a Deus. Adorar a Ele. E o coração lá dentro, como é que está, doutor? Irmãos, dentro das igrejas, as pessoas, muitas delas vêm com o coração cheio de problemas, às vezes ministra até nos púlpitos com o coração cheio de problemas. Você quer ver uma coisa que acontece muito e já aconteceu aqui? Vem cantor para cantar aqui. Aí o camarada pega o microfone, diz: eu quero agradecer a igreja, mas eu quero dizer à igreja que eu não estou muito bem, eu estou afônico, eu não estou, a minha situação, mas a gente aqui vai fazer um esforço para louvar o Senhor e tal. Aí quando eu boto o playback, o cara canta num curió, dando volta. O que foi que ele fez e qual é o sentido? Qual é a verdadeira motivação? É aquela ideia de dizer assim: uau, esse irmão rouco cantou desse jeito? Olha só. Irmãos, eu quero lembrar aos irmãos que aqui nesse púlpito mesmo, já veio um camarada pregar aqui dizendo que era de uma banda da Bahia. Eu não me lembro o nome era uma banda daquela da Bahia. Ele dizendo que tinha saído daquela banda, dando testemunho, tocou na guitarra aqui e tal, não sei o quê. Na época, eu acho que era Major Uchoa, né? Major Uchoa entra em contato comigo, conversa com a Sé. Sabe aquele camarada? Eu estou em empreender agora, ele está pregando lá na primeira. Estelionato! O que está acontecendo? É porque não existe eficácia no sangue de Jesus? É não, irmãos. É a influência do mal. É por isso que a Bíblia nos orienta a que nós vigiemos. E o termo vigiar vem antes. Um irmão aqui da igreja não está mais conosco, conversando comigo, se envolveu num acidente de trânsito, chegou para mim e disse: pastor, eu tive que mentir. Tu disse para mim dessa cara lavada, e mais dizendo que teve. Homem, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Irmãos, se nós não assumirmos as nossas fragilidades, nós podemos nos tornar naquilo que Jesus mais odiou e teve problemas quando esteve aqui no século I. Sabe o que foi? Hipocrisia. O camarada é uma coisa e fala ser outra, totalmente diferente. Uma máscara que é assumida. E o texto de João, ele retira essas nuances, mas mostra que nós precisamos lutar contra esse mal chamado pecado. Nós não podemos simplesmente cruzar os braços. Vamos adiante. Esse texto de 1 João, no capítulo 3, no versículo 5, diz assim: vocês sabem que ele se manifestou, Jesus se manifestou para quê? Para tirar os nossos pecados. E como um contraponto a todo um sistema errado, o texto diz que esse Jesus encarnado diz: nele não há pecado. Ele não tinha pecados, era por isso que só ele podia salvar. Só ele era um sacrifício pleno e amplo, por causa da condição que ele defendia, a condição em que ele estava. Veja o que está escrito em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 2. Mais uma vez, esse conceito de que Jesus não cometeu pecado algum, esse conceito é reafirmado. O texto diz: ele não cometeu pecado algum,
nenhum engano foi encontrado em sua boca. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 21, diz: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, que é Jesus, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Nós somos justificados por Deus em Cristo Jesus. Isso não é um mérito de nossas obras, não é uma questão meritória, é isso que é a graça pura e simples do Senhor, que quando compreendida e quando abraçada, traz liberdade, traz vida à nossa alma e à nossa mente. Foi o amor do Senhor, a graça do Senhor. Nós somos pecadores, o nosso destino verdadeiramente era condenação eterna, mas o Senhor nos livrou dessa condenação eterna, e quem pagou essa conta foi Jesus. É substitutivo, é por isso que diz que o sacrifício é vicário. Vicário é substitutivo, é um substituto. Irmãos, encerrando o texto, no capítulo 3, versículo 6, todo aquele que nele permanece, não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu, nem o conheceu. Aqui vale a pena fazer uma observação. O texto não faz alusão aos pequenos pecados momentâneos que ocorrem no dia a dia da nossa vida. Mas o sentido na língua original e o sentido da frase no seu contexto é aquela vontade, quanto mais, de viver pecando continuamente. Aqui eu quero trazer uma coisa que ocorre. Muitas pessoas têm um encontro com Jesus no afã de suas emoções e colocam a sua fé depositadas no bolso emocional. Quando elas estão bem, ela se sente salva. Quando ela não está bem, ela se sente perdida. E aqui eu quero dizer que o conceito de fé, ela excede. A fé não é uma emoção neste sentido. Nesse mesmo Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 19, você vai ver que o texto diz: se o teu coração te enganar, maior é Deus do que o teu coração e conhece todas as coisas. Existem pessoas que chegam para mim às vezes, quando eu realizava aconselhamentos, chegava para mim e dizia: pastor, eu não estou me sentindo bem. Eu acho que eu não estou ouvindo mais a voz do Senhor. Eu não estou bem. Alguma coisa está acontecendo. Eu não sei nem se eu sou salvo. Aí eu olho para a pessoa e digo: meu irmão, louvado seja o nome do Senhor. Porque se você está reconhecendo essa dificuldade, se você está passando por isso, e isso lhe incomoda, deixa eu te dizer uma coisa: isso é centelha da semente de Deus que ainda está no seu coração. Porque o cara que é pecador, que teve um encontro com Jesus e começa a pecar de forma dissimulada e não reconhece o erro daquilo que está fazendo, este sim tem problema. Porque ele vai assumir uma capa de santidade, mas ele e Deus sabem que são pessoas podres. Estão podres. E aqui cabe num campo muito profundo, porque não temos como de forma exterior dizer se alguém tem ou não intimidade com Deus. Você não pode dizer isso de ninguém, olhando uma pessoa e dizer: aquele é salvo, aquele não é, aquele é salvo. Isso não existe. É Deus quem nos conhece interiormente. Existem pessoas que fazem um papel de santo tão bem feito que até ele acredita. Mas eu quero lembrar o texto no livro de Mateus, no capítulo 7, que haviam pessoas que faziam coisas para Deus, mas não tinham intimidade com o Senhor.
Haverá um determinado momento em que pessoas chegarão a esse Deus dizendo: mas Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu fiz isso, fiz aquilo, pitei e bordei. O texto diz: afastai-vos de mim, pois eu não vos conheci. O texto está no passado. Ou seja, a pessoa fazia as coisas para Deus, mas não vivia um relacionamento com Ele. E é possível que as pessoas façam as coisas para Deus, entre aspas, mas estejam distantes dela. Isso é um ativismo religioso que nós precisamos ter muito cuidado. O Senhor não observa apenas as coisas que são feitas, Ele observa principalmente as motivações com as quais as coisas são feitas para Ele. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe de tudo, de todas as coisas. Nós podemos enganar nós mesmos, que há poetas que dizem que essa é a pior mentira. Nós podemos enganar o nosso cônjuge durante muito tempo. Nós podemos enganar a nossa família. Nós podemos enganar a igreja a qual nós participamos. Mas nós não temos como enganar o Senhor. E mais dia ou menos dia, aquilo que está ocorrendo vem. Isso traz tristeza. Gente, quando a gente vem na intimidade com Deus, buscando ao Senhor, quando a gente peca, vocês já perceberam que a gente se sente aguado para fazer uma oração? Vocês já perceberam isso? Não. A gente se sente aguado, a gente fica meio, puxa, mas Senhor, de novo. Meu Deus, de novo. Mas, irmãos, a gente precisa recorrer ao Senhor mesmo, não tem outro. O Senhor, o texto de Provérbios diz que aquele que abandona os seus pecados, esse prospera. E que nós consigamos viver uma vida de santificação e entender que a batalha contra o pecado é uma batalha que deve ser travada por todos nós. Esse resumo dessa sessão. Nessa segunda sessão, Jesus nos livra do pecado. Diga amém. Quem não tem Jesus em sua vida, o que é que ocorre? Ele pratica o pecado. Ele não vive a justiça de Deus, ou seja, a vontade do Senhor. E essa vontade expressada de forma prática não é real. E ele não tem um significativo relacionamento com Jesus. O sentido do pecado, se a pessoa não tem o Senhor Jesus em seu coração, ela vai ter o pecado como estilo de vida. A pessoa não tiver Jesus em seu coração, a presença do Espírito Santo de Deus, a semente do Senhor em seu ser, com certeza vai transgredir o Senhor e sua lei. E não vai ter intimidade, por quê? Porque não viu o Senhor e não o conheceu, porque a mundanidade ainda está fortemente em seu ser e ainda não foi quebrada. A nossa luta, irmãos, ela não é contra a carne ou sangue. A nossa luta é contra potestades. E a nossa luta também é contra nós mesmos, no sentido de que a gente precisa ter disciplina e buscar mais o Senhor dentro das possibilidades que a gente tiver. Busque o Senhor, busque o Senhor, busquemos o Senhor. Quanto mais próximos de Deus, mais a nossa vida ganhará por estar em intimidade com Ele. Vamos para a última sessão. A última sessão fala a diferença dos filhos do maligno para os filhos de Deus. O último texto diz assim: filhinhos, ou seja, João está recorrendo agora a toda a igreja. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aí aqui vem uma coisa que é fantástica do ensinamento de João. É que ele coloca um bocado de testes para saber se aqueles testes, quando a pessoa encontra, ela possa identificar aquilo que é verdadeiro daquilo que é falso. E aqui ele vai colocar como arquétipo daquilo que é falso, os filhos do maligno. E como arquétipo daquilo que é verdadeiro, os filhos de Deus. Versículo 7. Aquele que pratica a justiça
é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou. Se manifestou para quê? Para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Por quê? Porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. Dessa forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. Pegando todos os ensinamentos que falam sobre essa diferença entre os filhos do maligno e os filhos de Deus, dá para se construir um quadro comparativo. Os filhos de Deus são aqueles que praticam a justiça, ou seja, vivem de acordo com a integridade da vontade e da lei do Senhor. Os filhos de Deus não praticam o pecado. Em que sentido? Eles não fazem do pecado um estilo de vida. Os filhos de Deus são aqueles que em Cristo Jesus nasceram de novo. Se uma pessoa nasce uma vez só, ela morre duas. Se ela nasce duas vezes, ela só morre uma. Se você nasceu uma vez só, que foi o seu nascimento físico, e ainda não atentou que existe uma realidade espiritual, e que de forma saudável só pode ser atingida de forma plena em Cristo Jesus, e não ainda enxergou para essas coisas, saiba, você poderá sofrer duas mortes quando morrer. E não é a morte matada e a morte morrida. É a morte física que acabará com a sua existência terrena, e a morte espiritual que acabará com a sua existência eterna. Agora, aquele que teve dois nascimentos, aquele que nasceu para o mundo de forma existencial, mas também em Cristo Jesus, nasceu de novo, e do seu ser o Espírito Santo jorra, esse só terá uma morte quando ocorrer. E essa é uma coisa certa da nossa existência aqui na terra, é que todos nós, se Jesus não voltar, irmão, aquele que está vivo pode morrer, mas aquele que nasceu duas vezes, ele não morrerá eternamente, porque o seu relacionamento com Deus está guardado. Agora, irmãos, aqueles que são filhos do maligno, eles praticam o pecado, ou seja, têm o pecado como estilo de vida. E isso é muito mais sutil que você pensa. Irmãos, não existe zona franca. Uma vez eu passando por uma cidade no interior do estado de Pernambuco, ganhei um folhetinho interessante que falava do feriado da cidade, de uma festa, digamos assim, de sua padroeira, não é? Geralmente isso é feriado. O folheto era interessante. Ele estava dividido em duas partes. Na primeira parte, toda a liturgia que recebia o título de liturgia, programação santa. E no verso havia toda uma liturgia cujo cabeça era programação profana. Na mesma festa, para a mesma pessoa, a mesma celebração, de forma santa e profana. Me perdoe, mas isso é ter o pecado como estilo de vida. Porque aquele que foi resgatado por Jesus e tem a semente do Senhor instalada em seu coração,
ele tem horror ao pecado e vai procurar de forma natural, no seu coração, buscar agradar a Deus com todas as forças do seu ser. Amém? O filho do maligno, ele não pratica a justiça, ou seja, ele não vive a vontade de Deus. No filho do maligno não há semente, porque ele não nasceu de novo. E aqui, lembrando o evangelho, é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo para que o Espírito Santo de Deus, ele possa, de forma profunda, habitar no teu ser e fazer diferença na tua vida. Irmãos, e encerrando esse texto e começando a próxima coluna, João vai dizer que aquele que não ama os irmãos também é caracterizado como aquele que é um filho do maligno. E quando ele diz isso no versículo 10, a partir do versículo 10, dentro de 1 João, o núcleo sai da questão luz e vida e começa a entrar na questão amor, que são as 3 colunas fundamentais dessa carta. Jesus, aliás, Deus é luz, Deus é vida, e a partir de agora a gente vai ver de forma profunda que Deus é amor. Amém? Deixe-me orar por você. Pai, nós colocamos diante de Ti a nossa vida agora, e nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude. Pai eterno e santo, Deus poderoso, a caminhada é muito difícil, Pai, quando nós resolvemos seguir por nós mesmos, quando nós retiramos o Senhor do trono da nossa vida e colocamos ali o raciocínio, ou colocamos nós mesmos, ou até colocamos o maligno. Mas, Pai, nos ajuda a Te reconhecer como o Senhor e entronizar a Ti em nosso coração. Senhor, eu quero clamar por cada filho Teu aqui, e clamo também por mim, clamo por toda a igreja. Estamos vivendo, Senhor, tempos difíceis, onde o entretenimento tenta abrir um espaço na nossa mente, onde as rotinas estão pesadas e nos deixam cansados, onde a nossa alma é constantemente atacada pelo mundo, onde o nosso espírito tem sido atacado por forças que se levantam contra nós, contra aquilo que o Senhor fez, contra o Senhor, contra a família, e nós rendemos a Ti a nossa vontade e dizemos agora como igreja: Senhor, nos ajuda, porque nós somos dependentes do Senhor, e nós precisamos das Tuas forças, Pai. Senhor, às vezes muitos de nós lidamos com pecados que já fazem parte da nossa história, no sentido de que constantemente, aqui e ali, nós estamos praticando os mesmos pecados. Nós dizemos: Senhor, a partir de agora não haverá mais. Aí caímos novamente. Senhor, nos ajuda a que nós saiamos de cativeiros específicos de pecados em áreas instaladas de nossa alma. Pai, nós queremos Te pedir, Deus, que o Senhor purifique a nossa mente. Senhor, purifica os nossos olhos, e que nós possamos ter um olhar santo. Purifica o nosso coração, as nossas motivações sejam motivações genuínas. Pai eterno e santo, Deus poderoso, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Gostaria de pedir aos irmãos que ficassem em pé. Eu quero fazer uma pergunta: se existe alguém aqui nesta noite que gostaria de fazer a sua aliança com o Senhor nessa noite, reconheceu hoje que tem andado num caminho que leva à morte, mas tem sido tocado pelo Espírito Santo de Deus a buscar o caminho do Senhor, mas ainda não fez a sua aliança com o Senhor, eu quero convidar, se existe alguém aqui nesta noite, dê um sinal com a mão, venha para cá para a gente orar por você no nome de Jesus. Há alguém, se quiser já pode ir vindo aqui para frente para a gente orar por você. Há alguém, louvado seja o nome do Senhor. Pastor Josué, fique com ele, em nome de Jesus, dê um abraço nele. Louvado seja. Existe mais alguém?
Irmãos, orem nesse momento, isso é uma grande batalha espiritual. Existe mais alguém que quer fazer a sua aliança, quer firmar a sua aliança agora, dizendo: eu não fui criado pelo Senhor para atender as demandas do maligno, eu fui criado pelo Senhor para resplandecer a identidade do Senhor, a paternidade do Senhor, eu sou de Deus. Tem alguém que quer fazer essa aliança em Cristo Jesus nessa noite? Venha para cá para a gente interceder por você agora nesse momento. Vem agora no nome de Jesus, vem agora no nome de Jesus. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de pedir ao pastor Tomás que fizesse essa oração. Vou abençoar. Pai, aqui está agora teu filho, ó Deus, que vem à frente num ato de coragem, ó Deus, declarando a sua disposição de estabelecer essa aliança com o Senhor. Ó Deus, o Senhor enviou Jesus Cristo para morrer por ele, para perdoar os seus pecados. E nós pedimos agora, Pai, que os pecados sejam perdoados e lavados pelo sangue de Cristo. Seu nome para sempre escrito no livro da vida. E que nunca mais ele volte atrás, ó Pai. Mas que o Teu Espírito Santo, que agora habita no seu coração, o ajude na caminhada, as tentações que virão, as lutas, ó Deus, para que ele possa ser vitorioso em todos os momentos. Toma nas Tuas mãos, ó Deus. Abençoe e guarda do mal, em nome de Jesus. Amém. É o nome dele que está dizendo aqui, é Henrique. Já frequentou aqui quando era menino. E agora é menino em Cristo Jesus. Amém. O amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, permaneça com a sua igreja, agora e sempre. Amém. Vamos na paz do Senhor, amados, abençoe a todos.